Tocha HD, mas ele é SSD, esse computador não aceita HD, esse disco aí só SSD. Então, era SSD então.
coisas em nossas vidas e por isso nós temos que nos alegrar. Aleluia. A Ele a nossa canção, a nossa adoração. Meu sustento é fazer tua vontade. és a luz do mundo, Pai. Tu és bom e não há outro como o Senhor.
Você pode declarar o seu amor ao Senhor através dessa canção. Declarar de quem Ele é, da sua grandeza. Só tu és bom, Jesus, e não há outro como tu. Cante. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Cante a Ele, vim para adorar-te. Vim para adorar-te. Vim para mostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criastes, por amor pobre se fez. Erga a sua voz e cante. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Quão profundas as chagas que feriu meu Jesus, quão grande a dor do meu Senhor. Oh Pai, só me resta te adorar, Jesus. Só nos resta te adorar, Jesus. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na eu nunca saberei
fez. Pra sempre, teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo e não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Como tu, não outro como tu, Jesus, envolva-nos em tua santidade, Jesus, vim para adorar-te, vim para prostrar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh, aplauda o Rei, só tu és digno, Jesus, só tu és digno, Senhor. Gerações se prostram em adoração, cantam ao Cordeiro eternamente. Todos os que creram e os que virão a crer, cantam ao Cordeiro eternamente. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome sobre todo nome está. Domínios e tronos, poderes e reinos, teu nome sobre todo nome está. E os anjos cantam. Perdoado
Cordeiro eterno. Se vives no seu nome e liberto estás, cante ao Cordeiro eterno. Cantamos ao Cordeiro que venceu, e os anjos cantam santo, a criação canta santo, mas exaltado, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta de novo. Teu nome é o mais alto, teu nome é o mais alto, teu nome. Domínios e tronos, poderes e reinos, teu nome sobre todo nome está. Teu nome é o mais alto, teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome sobre todo nome está. Domínios e tronos, poderes e reinos, teu nome sobre todo nome está. E os anjos cantam santo, os anjos cantam santo, santo, santo pra sempre. O teu povo canta a ti esta noite, Senhor. O teu povo canta. Sempre serás, tu sempre serás santo, santo pra sempre. Tu sempre serás, mais uma vez, tu sempre serás meu coração queima por ti, o meu coração
Levante a sua voz e cante o meu coração. O meu coração. Levante as suas mãos a Ele. La, la. Você pode aplaudir a Ele. Toda glória a Ti, toda honra e toda glória a Ti. Amém, irmãos? Quantos estão sentindo a presença dEle aí? Quantos estão reconhecendo a presença dEle? A gente sempre fala aqui, né, Jaque? Vai ter dia que a gente não vai sentir nada, mas Ele prometeu que se nós nos reuníssemos no nome dEle, Ele ia estar em nosso meio. Então talvez haja alguém que não esteja sentindo a presença dEle, mas eu quero dizer para você, Ele está aqui. Porque a igreja dele, a noiva dele está reunida. Amém? Nós vamos ter o nosso tempo de oferta, de dízimos. Você que tem a sua oferta, o seu dízimo, pegue aí, coloque no envelope. Você que nos visita, não se sinta constrangido a fazer isso. Só faça se realmente você sentir o Senhor tocar no seu coração para fazer. Amém? A Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então não saia do seu lugar com tristeza. Venha aqui contente, feliz, porque você pode contribuir na casa de Deus. Amém? Pai, nós queremos apresentar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor. Ó Pai, desejamos que até os nossos recursos financeiros, ó Pai, cheguem até o Senhor como um incenso suave, como um cheiro suave ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos prospere, não só para que tenhamos recursos para nós mesmos, mas que nós possamos abençoar, ó Pai, outras pessoas, aqueles que estão passando por um momento de dificuldade, de luta, Senhor meu Deus, de escassez. Usa a Tua igreja, Senhor. Levanta o Teu povo, Senhor, para alcançar e assistir os carentes, aqueles que têm passado necessidades. Em nome de Jesus, nós te amamos, o nosso coração queima pelo Senhor, o nosso coração está desejoso do Senhor, temos saudades. Saia do seu lugar e venha. coração
meu coração queima por ti. O meu coração queima por ti. Te louvamos, Senhor, te adoramos, te adoramos. Boa noite, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse. É uma alegria poder estar aqui e rever alguns amigos, alguns irmãos. Você que nos visita hoje, seja bem-vindo. Você que nos ouve, nos assiste pela internet também, que o Senhor te abençoe. Que esse som possa chegar aí na sua casa de uma forma com que você possa compreender a palavra do Senhor sem nenhuma desatenção. Apocalipse, capítulo de número 2. Louvado seja o Senhor. Logo no final as crianças vão estar retornando para a gente estar orando por elas. Não me deixe esquecer, você que está na recepção hoje, de estar chamando as crianças no final do culto para orarmos por elas, o retorno das aulas. Apocalipse, capítulo de número 2. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quantos sentem a presença do Senhor nessa noite? Digam amém. Nós não precisamos convidar o Senhor para vir, porque Ele está onde nós estamos, Ele está em nós. Mas quando nós nos reunimos como igreja, essa presença que já é uma realidade em nós, passa a ser manifestada através de nós. E é por isso que quando nós nos reunimos, quando nós cantamos, quando nós salmoditamos, como diz a palavra, nós temos essa promessa de recebermos o toque do Espírito. E eu creio que o Senhor tem mais para nós nessa noite. Amém? Você crê comigo? Amém. 3 creem. Nós vamos então até o final crer. Apocalipse, capítulo de número 2. Eu quero ler com você dos versículos de número 1 até o versículo de número 7. Todos encontraram? O texto diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova, os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Ore comigo. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Eu quero louvar o Senhor, meu Pai, pelo privilégio de nos reunirmos como igreja neste lugar. Quero, meu Pai, no nome de Jesus, louvar o Senhor por podermos estarmos aqui juntos e agora, neste momento especial, entrarmos na Tua Palavra. Pai, no nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nessa noite, aquele a quem revelou o apóstolo João essa palavra e esse texto, possa também trazer revelação da aplicação daquilo que o Senhor deseja fazer na vida de cada um de nós nessa noite. Nós oramos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.
Existem 2 livros na Bíblia que as trevas odeiam. É que se o diabo pudesse escolher 2 livros para que eles não fizessem parte do cânon sagrado, e que nós não tivéssemos acesso, Gênesis e Apocalipse. Gênesis porque é a primeira profecia, é quando inicia o plano, não dito ou proferido por um profeta, mas pelo próprio Deus, quando em Gênesis, no capítulo de número 3, verso 15, o Senhor declara o próprio diabo que da descendência da mulher viria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Então Gênesis é o livro do qual o Senhor, próprio Deus, profere contra Satanás a sua condenação. Apocalipse é o livro que narra os detalhes de como essa profecia será cumprida em sua plenitude. Quando no capítulo de número 20, o texto, que nós um dia poderemos ler, narra como será o fim e a destruição de Satanás. Então, Gênesis e Apocalipse são 2 livros atacados. Muitos dizem que Gênesis é um livro cheio de histórias, de fábulas, de contos, que não possui um peso literal, histórico, que se diz, alguns, ser digno de confiança. E estes mesmos também falam mesmo sobre Apocalipse, que Apocalipse é um livro cheio de simbolismo, cheio de alegorias, e portanto a sua mensagem ela não tem uma validade, um peso para os nossos dias, porque são formas alegóricas do qual o Senhor, ou a palavra do Senhor, narra a batalha do bem contra o mal, e essa não é a verdade, muito pelo contrário. A palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, toda a Escritura. E quando o apóstolo João recebe a revelação de Deus, ele faz questão de declarar, no primeiro capítulo desse livro, se você puder abrir a sua Bíblia e deixar ela aberta, no versículo de número 1, ele já começa declarando e dizendo: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. O livro de Apocalipse se inicia declarando de que tudo o que está escrito é uma revelação direta do próprio Deus, dada a Cristo e depois dada a João. Deus não só começa revelando a importância de que esse livro é uma revelação de Deus a Cristo, como também declara uma bênção, uma promessa. Olhe no versículo de número 3, o texto diz que feliz é aquele que lê. Esse ler no original não é uma leitura de meditação, é uma leitura proferida em voz alta, na reunião como nós aqui estamos. Então, abençoado, feliz, é aquele que lê como eu estou lendo, mas não só quem lê. A continuação diz, e feliz também, ou feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. A vontade de Deus é que o livro de Apocalipse seja lido, proferido, ouvido, meditado de forma alta, audível, como está sendo feita nessa noite, e a prova de que isso é a vontade de Deus é que Ele reserva bênçãos espirituais, especiais para aqueles que proferem e para aqueles que ouvem. No versículo de número 4, então agora João começa a fazer uma introdução, uma saudação sobre esse livro. O versículo diz assim, preste atenção, olhe na sua Bíblia, versículo 4 fala: João, as 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos 7 espíritos, é uma forma de dizer da plenitude do Espírito de Deus. Ele fala que está assentado no seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Olha, o versículo 5 diz: Ele que nos ama. Ele nos ama. Há 2000 anos atrás, aqueles que receberam essa palavra, ouviram, leram, escutaram o Senhor dizer: aquele que nos ama
E nós hoje, como também gerações que estarão por vir, escutarão esse verbo no mesmo tempo. Ele nos ama. Ele não nos amou apenas. Ele não nos amará quando nós formos perfeitos, não. Ele nos ama. E o fruto do seu amor, a motivação do seu amor é a sua própria graça, é o seu próprio atributo. Então o texto diz que Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Versículo 6, nós falamos muito sobre isso nas últimas 2 semanas e também nos nossos grupos pequenos. E nos constituiu. Ele nos amou, Ele nos libertou com um propósito de nos constituir reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eu vou continuar discorrendo dessa leitura, afinal, capítulo 1 é a introdução desse texto, desse livro, que será meditado possivelmente nas próximas 7 ou 8 semanas. Então eu quero ler o capítulo 1 porque ele é a base, ele é o fundamento, ela é a rua do qual nós vamos trilhar nas próximas semanas. E ele declara no versículo 7, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. E no versículo 8 ele fala, eu sou o alfa e o ômega. Essa é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso, o princípio e o fim. Aquele que governa com soberania a história, que desde o início até o fim que ele decretou para esse tempo, o Senhor é quem governa. No versículo 9 ele fala, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O imperador romano, Tito Domiciano, ele acaba-se de declarar Deus, ele intitula sua própria mãe e os seus filhos também como uma divindade e exige adoração naquele contexto. E João, assim como muitos irmãos que não aceitaram aquela ideia deles serem obrigados a adorar um homem como Deus, o imperador, agora, por conta dessa atitude, é colocado na ilha de Patmos como uma forma de punição, de exílio, de cativeiro. Quando o imperador e todo o Império Romano tenta calar João, tenta isolá-lo em um local onde não havia forma dele ter contato até mesmo com as igrejas, quando tudo parecia sem uma luz, sem uma direção, quando João está isolado com as portas do mundo fechado, Deus abre uma porta nos céus. E é o próprio Senhor que aparece a João e o arrebata em espírito para dar a ele as revelações que vão ser proferidas a partir desse capítulo. E o dia em que isso acontece, a Bíblia faz questão de afirmar qual era o dia. No versículo 10 ele fala, no dia do Senhor, é o dia da ressurreição, era o domingo. O mesmo domingo que em Atos 20, versículo 7, o texto fala que os irmãos se reuniam. O mesmo domingo que em 1 Coríntios 16, 2, o texto fala que era o dia que o apóstolo Paulo fez ou instituiu para que eles reunissem para estarem ofertando, colhendo as ofertas. Enquanto a igreja estava se reunindo ali naquelas 7 igrejas e também em todas as áreas daquele contexto, naquele mesmo dia que a igreja estava adorando nos seus cultos, o Senhor, diz o texto, aparece a João. O texto fala que ele se acha no Espírito. Olhe no versículo 10, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, escreva num livro o que você vê e envie às 7 igrejas. E aí ele apresenta a lista na mesma sequência que as estradas romanas ligavam uma cidade à outra. Ele fala Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. De antemão, eu já quero afirmar que existem 3 aplicações sobre o que representa essas 7 igrejas. Em primeiro lugar, essas igrejas eram igrejas locais, existentes naquele contexto, na região que hoje é a Turquia.
Então, os primeiros destinatários dessa carta são aquelas igrejas que se reuniam há 2000 anos atrás, onde hoje é a Turquia. Mas essa carta também não se aplica apenas a um tempo e a uma época àquelas igrejas. Essa carta, ela é declarada para que toda a cristandade, durante todas as eras e épocas, pudessem ter acesso àquilo que o Senhor estava revelando a João há 2000 anos atrás. Então, essa carta, ou essas 7 igrejas, eram não somente apenas as igrejas locais, como também a igreja durante todo o tempo na face da terra. E existe também uma aplicação de que essas 7 igrejas representam períodos diferentes da igreja na face da terra. Talvez mais para frente a gente pode discorrer um pouquinho sobre isso. Mas voltando à introdução do texto, no capítulo 1, no versículo 12, olhe na sua Bíblia. E se você tiver algum lápis ou caneta, não deixe de sublinhar alguns pontos. O texto continua dizendo assim, olha, no versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Nos versículos de número 20, ou no verso de número 20, o Senhor dá a interpretação sobre o que é esse candelabro. No versículo 20, o texto fala que esse candelabro são as igrejas. E observe que ao enxergar o candelabro, ou seja, a igreja, é que João, após isso, vê de forma nítida e de forma mais clara aquele a quem falava com ele. O que eu já posso de antemão aplicar sobre esse ponto, entendendo de que a clareza da visão de João se dá ao ver Jesus passeando pela igreja, é que o Senhor decidiu se fazer revelado ao mundo e às pessoas, e aos seus discípulos, inclusive, através da igreja. O Senhor pode e se revela pessoalmente a cada um de nós, isso é verdade, mas a manifestação mais clara do Deus vivo, de Cristo Jesus, ela se dá através da igreja, através do corpo de Cristo, que nesse momento é representado pelas 7 igrejas do Apocalipse. E a imagem que ele vê aqui é de um juiz. Ele não vê a imagem de Jesus, o filho da irmã Maria, do qual João tinha o costume de encostar a sua cabeça e se deitar, como diz o próprio apóstolo João em seu evangelho. Não, a imagem que ele tem aqui agora não é do Cristo que veio em carne, mas do Cristo que veio em carne e ressuscitou. Agora ele é vestido com vestes que trazem o seu simbolismo de juiz. E é a questão final e principal do livro de Apocalipse, no qual Cristo vem para julgar as nações. Então, a imagem que João está vendo são símbolos que mostram a autoridade e a posição de Jesus hoje. Hoje ele é juiz, revestido de toda a autoridade. É ele quem tem todo o domínio. É ele que habita as regiões celestiais, que está à destra de Deus. Ele não foi um mártir, ele não foi um homem especial, ele não foi alguém que trouxe curas, que fez palavras bonitas, que trouxe ensinamentos éticos, morais. Não, ele é o Filho de Deus que veio ao mundo em carne, mas que ressuscitou. Então ele é Deus. E João, ao vê-lo dessa forma, o texto diz no versículo 17, que quando ele o vê, quando eu o vi, olha na sua Bíblia, olha o verbo, ele fala, caí aos seus pés, como morto. Essa é a mesma atitude, nós estávamos falando sobre isso ontem, que acontece quando Moisés vê o Senhor, quando Jeremias tem uma visão de Deus, quando Ezequiel tem uma visão de Deus, quando Daniel,
Quando Daniel vê o Senhor, o texto fala a mesma expressão, que ele cai desmaiado diante do Senhor. É aquilo que acontece com Paulo, ao ver Cristo. Paulo cai literalmente do cavalo, e agora a mesma coisa acontece com João, ao ver a imagem de Cristo. Ainda que ele estivesse em espírito, ele cai, ele se prostra diante da sua pequenez, comparado à santidade e à beleza de Deus, como um morto, porque está diante dele o Todo-Poderoso. E o texto continua dizendo, versículo 17, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. A história de que o diabo tem as chaves do inferno não condiz com a verdade desse texto. O texto declara que é o Senhor quem tem as chaves. E no versículo 19 ele declara: escreva, pois, as coisas que você viu. Isso está registrado no capítulo 1. E o texto continua dizendo, Jesus declara para ele: escreva as coisas que você viu, tanto as coisas presentes, as coisas que estavam acontecendo naquele momento, naquele contexto. E isso é registrado no capítulo 2 e no capítulo de número 3. E depois o texto também declara que era para ele escrever aquilo que ele viu, registrado no capítulo 1. As coisas presentes no capítulo 2 e 3, que nós vamos estar meditando nas próximas 6, 7 semanas. Como as que estão por vir. E essas coisas que estão por vir é registrado a partir do capítulo 4 até o capítulo de número 22, do qual o Senhor dá detalhes do que acontecerá com a terra no tempo que aproxima os nossos dias. No versículo 20, continuando a leitura para finalizarmos essa introdução do capítulo 1, o Senhor declara em sua palavra: este é o mistério das 7 igrejas. Ou melhor dizendo, este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E aqui a interpretação mais comum é de que esses anjos representam pastores, líderes. Existe também uma interpretação de que esses anjos representam um segundo aspecto da igreja. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas o texto fala que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Depois de entender esse pano de fundo do capítulo 1, eu sei que talvez você já perdeu a sua mente em algum ponto, são muitas figuras que talvez a gente tenha dificuldade de compreender, mas depois de fazer essa introdução, de sabermos que nós estamos sendo por Deus abençoados por ouvirmos e por declararmos esse texto, o Senhor agora vai trazer a João uma mensagem específica a cada igreja. Ele vai começar com a igreja de Éfeso, mais uma vez, uma igreja que se reunia ali na Turquia atual. A mesma igreja que o próprio apóstolo João pastoreou nos seus últimos anos de liberdade. A igreja que Paulo manda Timóteo, a igreja que Paulo escreve quando você lê lá em Efésios, essa igreja. O Senhor vai falar algo sobre ela, que não se aplica apenas àquela igreja naquele tempo, mas que se aplica a toda a cristandade e também a nós hoje. Olha o que diz o Senhor no capítulo de número 2, no versículo de número 1. Olhe na sua Bíblia. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda sobre os 7 candelabros de ouro. A partir do capítulo 2, no versículo de número 1, todas as igrejas, do qual o Senhor vai trazer uma mensagem específica para que João escrevesse, é repetida uma mesma estrutura, uma mesma forma, uma apresentação, do qual o Senhor se apresenta a uma descrição sobre Cristo de alguma maneira. Depois há um elogio. Apenas 2 dessas igrejas não recebem nenhum elogio da parte de Deus. É a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia. Depois do elogio vem uma parte de acusação. Porque lembre da visão do capítulo 1. Jesus está se apresentando como aquele que julga as nações. E o julgamento das nações, segundo o apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, verso 4, ou melhor dizendo, capítulo 4, verso 17, começa com os de casa. Então, antes de julgar as nações, a partir do capítulo 4, o Senhor começa o seu julgamento com a igreja, com a casa de Deus. Então, ele vai primeiro trazer uma apresentação, uma descrição de quem ele é. Depois, ele vai trazer um elogio, com exceção de 2 das igrejas que eu já citei. Depois ele vai fazer uma acusação. Apenas 2 dessas igrejas não recebem nenhuma acusação da parte de Cristo, o juiz. É a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia.
E depois da acusação, depois de uma exortação, o Senhor termina cada carta com uma promessa. Então hoje nós vamos ver apenas da igreja de Éfeso. E o texto começa dizendo a descrição do qual o Senhor se apresenta. Ele se apresenta como aquele que tem toda a autoridade, como aquele que tem a igreja e o anjo dessa igreja em suas mãos. Aquele que anda pela igreja. Mais uma vez o texto fala ao anjo da igreja que estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros. Esse andar entre os 7 candelabros era o mesmo que fazia o sumo sacerdote. Ele andava pelos candelabros do templo, não deixando que a chama desses candelabros se apagasse. E é o Senhor Jesus que está dizendo hoje, como sumo sacerdote, sou eu quem passeio pela igreja, que não é essa estrutura física, que é a reunião dos santos, e é o Senhor quem derrama do Espírito, para que a chama do amor, para que a chama do Espírito continue acesa na vida de cada um dos crentes. Quando nós nos reunimos aqui, nós, como eu disse na introdução e o Frank também falou, podemos ter a certeza, irmãos, de que o Senhor está presente. Nós não precisamos convidá-lo para vir, porque Ele já habita em nós. Mas quando nós nos reunimos, mais uma vez eu vou declarar isso, a manifestação da presença de Deus, ela se torna mais evidente, mais clara, porque agora Ele passa a andar e passear pela igreja. Às vezes pode não ser nenhum culto, nenhum local como esse, mas aonde nós estamos com um propósito de adorá-lo, de meditar em Tua palavra, de buscá-lo, Ele se faz presente. É Ele quem anda pela igreja, como o Senhor andava no jardim do Éden na viração do dia e fazia com que Adão e Eva pudessem desfrutar de uma comunhão com a presença de Deus entre eles. Nós também, uma vez que fomos lavados, uma vez que fomos perdoados, nos tornamos filhos de Deus, que nós somos transportados para esse reino do qual Ele nos chama reino e sacerdote. Nós temos a certeza de que a presença do Senhor, ela não virá, ela é entre nós, Ele passeia entre nós. E no versículo 2, depois de fazer essa descrição de que Ele é quem pastoreia, Ele é quem tem autoridade, Ele é quem tem toda a autoridade sobre a igreja, Ele começa com um elogio. E essa sessão de elogio, ela é dividida em 2 partes. Olha no versículo 2. Ele fala: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. As obras que o Senhor juiz que passeia pela igreja declara conhecer são 2: o trabalho árduo e a sua perseverança. 20 vezes essa palavra é descrita no Novo Testamento. Ela sempre é aplicada como a propagação do Evangelho, como o trabalho missionário, o labor de se levar a mensagem do Evangelho. E Jesus está dizendo: olha, igreja de Éfeso, vocês têm feito um trabalho árduo na pregação do Evangelho. Não só isso, vocês têm tido perseverança. E essa perseverança é a esperança, é a perseverança da sua volta. Note que interessante que quanto mais intensa é a nossa perseverança pela vinda do Senhor, como é demonstrado aqui nessa igreja de Éfeso, maior e mais intenso também será o esforço pelas tarefas do hoje. A igreja de Éfeso, ela olhava para frente e por amanhã ela estava esperançosa, persistente, aguardando a vinda do Senhor, mas eles não anulavam a realidade, a necessidade de trabalharem agora. No presente eles estavam trabalhando e o Senhor elogia essa forma com a qual eles tinham os olhos no futuro, mas os pés plantados na pregação do Evangelho. Na verdade é isso que o Senhor diz lá em Isaías capítulo 40, versículo 31, é um texto que nós temos decorado, muitos de nós, e nós não percebemos essa mesma aplicação. O Senhor fala que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que aguardam no Senhor, o texto fala que o Senhor renovará suas forças. E aí o texto declara o que esses que esperam no Senhor farão. Eles não ficarão parados, eles não serão transportados para uma imaginação de um futuro que só vai fazer sentido à vida quando Jesus voltar. Não, hoje, enquanto eles esperam, o texto declara, eles voam alto, eles correm, mas não cansam, eles andam e não se cansam, melhor dizendo, eles correm e não ficam exaustos. Por quê? A intensidade da perseverança em Cristo reflete a dedicação do trabalho hoje. E é por isso que essa igreja é elogiada. No versículo 2, para ser mais claro e exemplificar esse tipo de zelo que essa igreja tinha, o texto declara que o Senhor fala assim: olha, sei que você
não pode tolerar homens maus, que, pois, aprova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Percebam que aqueles o qual a igreja de Éfeso considera mal e os coloca à prova e não os tolera, não eram homens ou mulheres que estavam dentro da igreja realizando maldades morais, imoralidades ou qualquer outro tipo de maldade. A maldade que o Senhor declara que eles não toleravam era definida por um falso ensino. Eles eram falsos mestres, mentirosos. E mais uma vez isso traz uma aplicação ou uma referência ao que aconteceu no capítulo 3 de Gênesis. Da mesma forma com que o Senhor andava pelo jardim, o texto fala que naquele ambiente que era a primeira igreja de Deus, também estava o mentiroso. Aquele que se apresenta como quem parece, um teólogo. Aquele que se diz falar em nome de Deus como um aparente teólogo, querendo trazer algumas aplicações para aquilo que Deus disse, trazendo confusão no meio da igreja. Foi isso que Satanás fez no capítulo 3 de Gênesis. E é isso que o Senhor está falando, que a igreja de Éfeso não tolerava. Aqueles que, segundo o seu pai, o pai da mentira, trazia ensinos falsos entre a igreja. E o texto 3, no versículo 3, o Senhor continua dizendo: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. E o final diz: e não tem desfalecido. Nenhuma outra versão diz: não te deixas esmorecer. É como se o Senhor estivesse dizendo assim, preste atenção, mesmo quando havia pressão para que a igreja deixasse passar algumas coisas correrem soltas, mesmo quando havia pressão para que esses ensinos que eram proferidos pelos falsos mestres começassem a mudar algo nos princípios da igreja, o texto declara que o Senhor os elogia por não esmorecerem, por não abrirem precedente, por não cederem à pressão do mundo e dos falsos mestres e fazerem com que as coisas na igreja corressem soltas. O Senhor os elogia por isso. Mas é a partir do versículo de número 4 que começa agora a acusação. É o acerto de contas. É o juiz que anda, é o juiz que elogia, vê aquilo que está correto, mas agora ele vai acertar contas com a sua igreja. Olha no versículo 8 do livro de Salmos, Salmos de número 90, declara que o Senhor conhece as nossas iniquidades, que não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua perseverança. No versículo 4, o Senhor que conhece os pecados, declara: contra você, é o próprio Cristo que está dizendo para a sua igreja: contra você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 33, o Senhor nos faz promessas lindas, e ele faz uma pergunta através do apóstolo Paulo. Ele fala assim, preste atenção: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Nós temos uma promessa, preste atenção nisso, de que o Senhor está à destra de Deus, intercedendo por nós, do qual ele declara que ninguém poderá chegar diante de Deus, ou nos acusar de alguma coisa, de ir contra nós. Mas agora é o próprio Cristo que está indo contra a sua igreja. E a pergunta que fica é: quem será a nosso favor quando Cristo estiver contra nós? Preste atenção nisso. É preciso você entender algumas perguntas, ou fazer algumas perguntas, porque ainda hoje existem muitas pessoas que estão se esforçando com toda a sua força para receber de Deus algum favor, ou para esperar que as suas obras e o seu esforço faça com que o Senhor nos aceite de uma maneira do qual Ele nos se alegre mais, como se o padrão de sermos aceitos por Deus fosse as nossas obras. Diante dessa igreja está aquele que era o único que poderia os defender. É o próprio Cristo que está contra a igreja. Então, quem será a nosso favor quando Cristo estiver contra nós? Então, diante da acusação
por causa das nossas obras, como a dessa igreja que ele vai apresentar agorinha. Só existe salvação, só somos aceitos por Deus, só temos essa condição de sacerdotes e reinos por conta da obra de Cristo. Quantos estão me entendendo? Quando Cristo é quem está contra nós, o que nos sustenta na presença dele não é aquilo que nós fazemos, mas aquilo que ele fez. Porque são as suas obras que nos colocam na condição de aceitos por ele, e não as nossas. Então é por isso que aqui já começa o Senhor a mostrar a sua graça. E em meio a toda essa acusação, o Senhor está declarando a sua graça, e nós vamos ver ela agora mais clara na frente. Porque a acusação começa com algo que talvez eles poderiam não perceber. Eles estavam tão ocupados em serem doutrinariamente corretos, eles estavam tão ativos nas suas missões, eles saíam desbravando campos e pregando o evangelho, eles eram super piedosos na sua doutrina, na sua prática de igreja, talvez na sua liturgia, eram homens e mulheres dedicados a Deus, que faziam com muito esforço e excelência. Mais uma vez, eram zelosos, não toleravam o ensino falso, mas apesar de fazer tudo isso, de serem ativos no serviço, de serem esperançosos com relação à volta de Jesus, faltava a eles o principal. O Senhor declara, no versículo de número 4, que eles haviam abandonado o primeiro amor. Eles não tinham o mesmo amor como eles demonstravam no início. E são sinais que mostram, e aqui eu vou começar a aplicar alguns pontos, de que uma igreja está perdendo ou está abandonando o seu primeiro amor. São alguns sinais, eu anotei alguns deles. Primeiro, quando se perde o apetite pela palavra. Não é quando se deixa de ler a palavra. Uma coisa é você ler a palavra, outra coisa é você ter apetite em ler essa palavra, vontade, desejo de ler essa palavra. A perda do primeiro amor começa a ser evidenciada quando se perde o regozijo, a alegria em obedecer a Deus. Mas eu obedeço a Deus. Essa igreja era piedosa, eles estavam obedecendo a Deus, eles estavam cumprindo com a missão, eles estavam cumprindo com o estar alerta e aguardar a volta de Jesus, mas eles cumpriam, eles obedeciam, mas faziam isso sem regozijo. Quantos estão me entendendo? A forma de demonstrarmos ou de percebermos como uma igreja está perdendo o seu primeiro amor é quando se perde o fervor em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Não é só a consciência de sabermos que precisamos buscar o reino de Deus, mas é quando, ao buscarmos, nós não o fazemos com fervor, com desejo. Há uns dias atrás, eu acho que muitos dos irmãos, homens casados, vão compartilhar de situações semelhantes a essa. Situações em que as nossas esposas, por mais complicada que elas sejam, muitas das vezes incompreensíveis, só o Senhor sabe como entendê-las, quer que nós façamos algo. E ela demonstra de forma clara aquilo que elas querem que nós façamos. E uma dessas coisas que eu posso citar como meu exemplo pessoal é quando a minha esposa quer ir num mall, fazer compras, alguma coisa. E é uma coisa que eu tenho uma dificuldade. Você tem, Maico? Eu tenho uma dificuldade muito grande de sair. Já falei aqui, parece que minhas pernas começam a doer. Quando eu entro na porta que faz aquela cortina de vento, ali minhas pernas começam a doer. A gente anda de bicicleta o dia inteiro, não dói, mas quando entra no mall, as pernas doem. E às vezes a gente vai. E mesmo indo, elas não ficam satisfeitas. Elas não ficam felizes. E por quê? Porque elas não só querem que a gente vá com elas no mall, elas querem que a gente querer ir. Estão entendendo? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é só o fato de ir porque a esposa quer. Ela não está satisfeita por isso. Ela não é o que ela quer. O que ela quer não é só que você vá, mas é que você querer ir, participar daquele momento, ver ela negociar, conversar, ver 300 peças e não levar nenhuma. Ela quer que você se envolva, mas talvez seja outra coisa, talvez seja alguma tarefa doméstica. Sabe? É isso que acontece de forma muito comum. E trazendo a aplicação para o esfriar da igreja, essa é uma realidade que demonstra uma igreja que também está se esfriando na fé. É quando o fazer para Deus se torna uma obrigação, um ativismo, um checkmark de uma atividade que precisa ser feita. E o que o Senhor está dizendo para essa igreja é que eles estavam
em uma pontuação alta e com todos os elogios com relação àquilo que eles faziam. Eles cumpriam com aquilo que o Senhor esperava da parte operacional de uma igreja, da parte de labor, de trabalho. Mas eles faziam isso sem terem um coração de desejarem, se alegrar em fazer aquilo. Era aquela atitude de operários, de uma igreja operária que estava sempre fazendo algo, mas que não tinha no coração um desejo pela adoração. E o Senhor, como eu disse, essa carta não se aplica apenas a uma igreja no seu contexto, mas às igrejas das eras de todo o tempo. Não está à procura de operários, de pessoas que façam a obra de Deus, apenas de pessoas que se dispõem a trabalhar para Deus. O que o Senhor está à procura são dos verdadeiros adoradores. Ele não está dizendo que o trabalho e o labor não seja importante. O que ele está dizendo é que o trabalho e o labor sem a adoração, sem o amor, sem a contemplação de Deus, sem o desejo em Deus, ele é em vão. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, você conhece o texto, provavelmente, declara que ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. É em vão. Ele continua dizendo no verso 2, ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha a fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue ao meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Isso parece também muito com aquilo que Jesus Cristo diz sobre os falsos profetas, no capítulo 7 de Mateus, de muitos que chegarão diante dele no dia do qual o Senhor julgará todos, e chegará diante do Senhor com um currículo de grandes obras feitas, e não eram obras comuns, pequenas, simples. Homens que chegarão diante de Deus declarando para o Senhor que eles fizeram coisas grandiosas, eles profetizaram, eles expulsaram demônios, eles realizaram milagres, prodígios, sinais surpreendentes em obras, em labor, em aquilo que poderia ser feito com as suas mãos, ou seja, pelo exercício de um ministério. Esses chegarão diante de Deus com uma lista enorme, mas eles ouvirão da parte de Deus uma dura sentença, dizendo: apartai-vos de mim, que não vos conheço, vocês que praticavam o mal. Como que eles praticavam o mal, se aquilo que eles estavam fazendo eram as obras e sinais que o Senhor disse que os seus discípulos teriam? A resposta é porque não é só fazer o que precisa ser feito, é a motivação, é o coração, é o porquê fazer, é qual é o propósito de fazer. E o que o Senhor está declarando para essa igreja é que, embora eles pudessem ser aplaudidos pelas suas obras, pelo seu labor, eles estavam sendo reprovados pela falta do principal, o amor. Eles estavam sendo operários e deixando de ser adoradores. E o Senhor estava dizendo a eles o seguinte: olha, vocês são capazes de examinarem os outros, de acharem os erros doutrinários, as heresias, as incoerências bíblicas dos falsos mestres. Vocês são detalhistas em analisarem todos, mas vocês não estão analisando o seu próprio coração. Vocês defendem com fervor algo que, na verdade, vocês não têm de forma viva dentro do coração de vocês. Vocês são formais nos seus cultos, nas suas reuniões, nas suas doutrinas, nos seus sonhos, nas suas metas ministeriais, mas dentro do coração de vocês não existe mais um fervor, um amor, uma sinceridade nessa busca, não existe mais essência. E aqui a minha pergunta para você, já aplicando, eu já quero chamar o Frank para estar subindo aqui, eu não quero estender muito com essa palavra, eu ainda tenho algumas coisas para poder aplicar com você, mas eu quero começar a já interromper essa parte da explanação para poder entender a realidade da sua vida e da minha vida com relação a essa palavra. Porque, mais uma vez, nós estamos como igreja local neste lugar há 3 anos e seria uma modéstia, uma falsa modéstia, querer dizer que o Senhor não
que o Senhor tem nos permitido realizar coisas grandes. Nós temos realizado coisas grandes e é para a glória do Senhor. Coisas grandes para o nosso contexto, coisas grandes para a nossa pequenez. E isso não se fala com relação a cultos ou eventos, mas pessoas estão sendo salvas, o Evangelho está sendo anunciado, pessoas estão sendo transformadas, famílias estão sendo restauradas, a mensagem está sendo pregada. Nós buscamos fazer, sim, tudo com excelência, com um desejo de glorificar o Senhor, com a forma e buscando os melhores recursos que se possa ter. Mas, irmãos, essa não pode ser a nossa busca principal. Se antes de fazermos o que fazemos para o Senhor, não tivermos o nosso coração com sinceridade diante dele, primeiro como igreja, para entender que o Senhor está à procura não de pessoas que fazem muitas coisas, mas de pessoas que são, na presença dele, amigos. Por isso que o Senhor declara: eu não vos conheço, vocês não tinham intimidade comigo, nós não nos relacionávamos. Você ficou muito esforçado em fazer a obra de Deus, mas você nunca teve um relacionamento com Deus, que é o dono dessa obra. E aqui o Senhor nos chama, nos mostrando essa primeira igreja, a igreja de Éfeso, para nos fazer perguntar a nós mesmos. E essa é a pergunta que eu faço a você: se você de fato ama o Senhor. Se eu te perguntar, se fosse Cristo dizendo: contra ti tenho, porém contra ti, que você tem abandonado o primeiro amor, qual que seria a sua resposta? Você teria argumentos para dizer que você de fato ama o Senhor? Talvez você diga: existem formas de eu provar e demonstrar esse amor. Eu estou servindo, eu estou relacionando. Sabe, existem maneiras diferentes de mostrarmos esse amor: sofrendo, gastando recursos. Então, quais são os frutos que você tem para mostrar, avaliando a sua própria vida, de que você de fato ama o Senhor? Se amar implica em sofrer, preste atenção nessa pergunta: qual foi a última vez que você chorou? Chorou por Deus ou por Jesus? Eu não digo chorou para Jesus, porque quando você está quebrado, machucado, desesperançoso, quando nós estamos assim, nós choramos para Jesus, porque nós precisamos dele para nos ajudar. Mas a pergunta não é essa. A pergunta: quando foi que você chorou um choro por Jesus? Quando foi que você se alegrou por Jesus? Quando foi que você se envolveu em algo que não era para você, mas o seu coração se envolveu isso por causa daquele que você diz Senhor? Então a forma de você demonstrar esse amor e responder à pergunta se você de fato ama, é se sua vida tem frutos que mostram o seu serviço, não só o seu serviço, não só aquilo que você faz com as mãos, mas a sua contemplação, o seu relacionamento. Talvez você chorou quando o seu time perdeu. Talvez você já chorou quando, na final, não esperava e no último minuto realizou o gol e o seu time não levou o campeonato ou não levou o título. Mas que o Senhor nos convida para nos fazer entender de que de fato nós o amamos, é quando nós sofremos por Ele. É quando você sente alegria por aquilo que o Senhor se alegra. É quando você, embora tenha vindo para cá com um foco muito grande num sonho americano, esse sonho não se torna maior do que a sua busca de viver o propósito de Deus. Irmãos, o que é o sonho americano diante de viver o propósito da sua existência? Como que pode se comparar as duas realidades de propósito de vida? Então, não diga que você ama o Senhor se o seu amor por Ele é demonstrado apenas pelo seu serviço em participar de um culto ou de servir. A forma de demonstrar o nosso amor para com o Senhor é quando no nosso coração existe um desejo sincero por aquilo que é essencial. Muitas vezes, irmãos, nós nos prendemos tanto com coisas lícitas. Talvez você não está vivendo no pecado, talvez você não está vivendo na imoralidade sexual. Essa igreja não estava, mas estava presa em coisas lícitas, coisas que são corretas, mas estava com o coração longe daquilo que é essencial. O que é mais essencial na nossa vida não é aquilo que nós fazemos com as nossas mãos, é o nosso amor para com o Senhor, que é expressado no nosso amor para com o próximo. Nós estivemos juntos esse final de semana, eu, o pastor Edilson. Eu não sabia o que ele iria ministrar ontem, muito menos ele o que eu iria ministrar hoje. Mas o apelo, o chamado, o Espírito do Senhor como igreja local é para que nós sejamos sinceros e individualmente avaliarmos os nossos corações, para respondermos se de fato
nós temos amado o Senhor como o Senhor quer que nós o amemos. E se você pensa que a sua resistência em viver isso não trará problemas para o corpo, você está enganado. Porque em todas as cartas, o Senhor trata com a igreja como um todo. E naquela igreja existia sim pessoas que amavam o Senhor. Naquela igreja existia algumas pessoas, ou talvez uma grande parte das pessoas, que tinham perdido o seu primeiro amor. Mas ao tratar e julgar cada igreja, o Senhor não faz separação de indivíduos dentro da igreja. Ele trata a igreja como um todo, porque a igreja é um corpo. Então, se nós tivermos alguns poucos que estão participando dos cultos, talvez até servindo, mas assim fazem, sem ter um amor genuíno pelo Senhor, o Senhor traz essa palavra à nossa igreja como um todo. Mesmo que seja poucos, eu acredito que não são, mas mesmo que sejam, o tratar do Senhor é com a igreja, porque nós somos um corpo. Então, neste momento de entendimento e aplicação dessa palavra, a pergunta que eu também tenho para te fazer é por que você faz aquilo que você faz? Qual é a sua motivação ao vir um culto? Sabe, essas perguntas vão responder se você de fato ama Deus. Para que você vem na igreja? Para que você serve? Para que você visita a igreja se você não é um membro que está servindo ainda, ou que está ativo, que foi batizado? Para que você vem na igreja? Para que você ora? Para que você lê a Bíblia? Nós não somos mais aceitos pelo aquilo que fazemos, mas nós somos aceitos, ou melhor dizendo, nós somos medidos como reagimos àquilo que Cristo fez. Eu vou dizer mais uma vez, nós não somos aceitos por Deus pelo aquilo que fazemos, mas é como reagimos àquilo que Cristo fez. E Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele nos deu vida, Ele nos transportou para o seu reino, Ele nos colocou o Espírito, Ele lavou as nossas vestes, Ele nos capacitou para sermos sacerdotes, Ele nos chama embaixadores. Agora, como você reage a isso? É o que vai determinar aquilo que o Senhor espera. E como é que o Senhor espera que reajamos a isso? Ele declara em sua palavra, Mateus 22, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Lucas 14, 26, o Senhor declara que se alguém vem a Ele, ou vem a mim, e ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E é claro que o Senhor não está diminuindo a responsabilidade de nós amarmos os nossos entes queridos. Ele fala isso na sua palavra, que nós, maridos, devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja. Então, o Senhor não está dizendo contra o amor aos familiares. O que Ele está dizendo é que o amor a Ele é que vai purificar os demais amores. Porque quando eu e você amamos a Deus acima de tudo, o nosso amor à nossa esposa é tão mais excelente e purificado que jamais a trairemos. Quando o seu amor pelo Senhor é o amor que está acima de todos os amores, você não vai trocar o seu filho por um final de semana a mais trabalhando para nunca ter tempo para estar com ele. Então você fala, olha, como que eu vou amar mais a Deus que eu não vejo? Como que eu vou amar a Deus que eu não vejo mais do que os meus filhos? Não, quando você ama a Deus de verdade, o amor de Deus purifica os demais amores. Então agora, até a sua própria vida, você passa a amar de forma purificada a sua própria vida, porque você entende que porque você o ama, Ele te fez templo dele. O seu corpo agora é o local, o tabernáculo do qual Ele habita. E porque você o ama, você não vai mais se intoxicar, se contaminar com vícios e todos os tipos de pecados da carne. Então é o amor para com Deus que faz o amor com os demais amores ser purificado. E Jesus aprecia, Ele busca, Ele espera que a nossa vida seja uma vida voltada para amá-lo. E a liturgia da nossa vida seja isso. Não apenas com aquilo que nós fazemos com as nossas mãos, mas com o porquê fazemos aquilo que nós fazemos. Quantos estão me entendendo? Talvez você que é visitante, você que veio aqui hoje pela primeira, segunda vez, ou que tem vindo, e essas palavras ainda não fazem sentido para você. O Senhor declara no 1 de João, que Ele nos amou primeiro, e porque Ele nos amou, é que nós somos capazes de amá-lo. Então, entenda isso, todos vocês que me ouvem, que me assistem talvez pela internet, nós não seremos amados por Deus
quando nós tivemos o nosso coração aquecido. Nós somos amados por Deus, porque é isso que Ele é amor. Esse é o seu atributo. Então você é amada, você é amado por Deus. Ele te amou primeiro. Mas eu estou vivendo em dias de total indisposição a buscá-lo. Eu estou vivendo dias do qual eu não me importo com Deus. Na verdade, eu estou vivendo no pecado. O Senhor declara que Ele nos amou primeiro. Quando nós ainda estávamos em trevas, Ele nos amou, Ele nos escolheu. Agora, o entendimento disso exige uma reação, uma reação de entendimento no fundo do nosso coração. Que sentido é esse? Que aplicação é essa? De que o Senhor espera agora que nós o amemos. E como eu vou amá-lo? Como eu vou passar a amá-lo mais? É entendendo que para amá-lo, para ter esse amor aquecido mais uma vez, para que ele faça sentido e seja aplicado, vemos o que o Senhor declara no versículo 5. É preciso arrependimento. É preciso reconhecer que a perca desse primeiro amor é um pecado, porque o Senhor declara no versículo 5, olhe na sua Bíblia: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Viver uma vida sem amor por Deus, com amor esfriado, com amor frio, abandonando o primeiro amor, é pecado. Por isso que o Senhor declara: arrependa-se, lembre-se de onde caiu. Esse é o maior milagre que pode acontecer na vida de alguém. É quando alguém cai em si. Lembra do filho pródigo? Estava nos porcos, estava desejando comer das comidas dos porcos, até que o texto declara que caindo em si, quando ele se lembra do amor do seu pai, o texto fala que ele se coloca no caminho, declarando em seu coração que ele chegaria diante do seu pai e confessaria o seu erro, demonstrando o seu arrependimento. Então, como que eu começo a viver uma vida de um amor genuíno para com Deus? Como que eu começo a viver esse amor que talvez para alguns pode estar sendo algo assim subjetivo, longe? Como que isso passa a ser uma realidade do meu ser? Quando você reconhece que essa atitude é uma atitude de pecado. Viver sem amar o Senhor e amar as pessoas que Ele colocou ao nosso lado é um pecado. Por isso que Ele diz à igreja: arrependa-se, lembra-se de onde caiu. Esse é o maior milagre. João declara em Mateus 3,8: deem frutos que mostrem o arrependimento. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Eu não sei como que você deseja reagir e demonstrar esse arrependimento e frutos de arrependimento. O Senhor não está carente da sua atenção. Ele é o soberano, Ele é o juiz, Ele é o todo-poderoso, Ele é o eterno. Mas Ele deseja, Ele nos fez para isso, para relacionarmos com Ele. E em sua palavra, Ele declara no capítulo 2 de Jeremias assim, preste atenção: ouça essas palavras como se fosse para você, porque na verdade elas são para nós. O texto declara assim, olha, só segura o som um pouquinho, pode continuar, mas escute essa palavra. Eu me lembro de sua fidelidade. Quando você era jovem, como noiva você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não Me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver.
teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar. Eu quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Dá-me sede por ti, Jesus. Dá-me fome por ti, mais sede, mais fome por ti, Jesus. Jesus certa vez disse: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Sem o Espírito Santo é impossível você amar a Deus de todo o coração. Sem o Espírito Santo é impossível você amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E o que o Senhor está declarando é que quando nós o buscamos, e aqui o verbo não é uma busca de um final de semana, é uma busca contínua, é o bater, é o buscar, é o insistir. O Senhor declara que Ele jamais rejeitará o Espírito Santo àqueles que assim o fazem. Então o que eu quero finalizar para estarmos orando é para que te conscientizar de que é tempo, irmãos, é tempo, igreja, de nós buscarmos o Senhor de verdade, buscarmos com fome, com sede, buscarmos o Espírito Santo para ser de fato aquele quem habita em nós e é manifestado através de nós. Não quero viver a sua vida espiritual na força do seu braço, na sua decisão, no seu conhecimento. Nós precisamos, igual o apóstolo Paulo declara, não deixar apagar em nós a chama do Espírito. Ele fala para que nós fôssemos, na verdade, cheios do Espírito, buscando Ele em todo o tempo, ao cantarmos, ao orarmos, ao nos reunirmos. E talvez você tenha buscado tantas coisas, e a única coisa que talvez você não tenha buscado é o Espírito. Talvez você fale: eu tenho um desejo de ter um toque do Espírito. Não é o desejo, é a atitude de obediência em se encher de coisas que vão criar um ambiente para que o Espírito seja parte da sua vida todo o tempo. Não só numa visitação de final de semana, num culto de domingo, mas que a sua vida inteira, desde o seu levantar ao seu dormir, seja vivida de forma com que você saiba que o Espírito Santo está presente, e é Ele quem nos faz viver de forma com que a nossa mente e o nosso coração sejam uma adoração constante, mesmo que às vezes não consciente, mas pela nossa forma de cuidar das nossas famílias, a forma com que nós trabalhamos, a forma com que nós nos relacionamos. Então é tempo, queridos irmãos, de buscarmos uma vida com o Senhor que é viva, que não é apenas nominal, que não é apenas de obras de trabalho, mas que é de fervor no coração.
Eu creio, irmãos, que o Senhor tem coisas grandes para derramar na igreja dele. Eu creio que não é à toa que o Senhor tem talvez acelerado alguns processos que são visíveis por alguns naquilo que ele tem feito. É porque ele está preparando a casa. Os tijolos estão sendo levantados para que o Senhor continue manifestando de forma muito mais poderosa a glória e o poder dele, transformando vidas, enchendo pessoas do Espírito, trazendo dons. Essa é a promessa. A minha responsabilidade e a sua é de buscarmos isso. Então, nesse momento final de culto, enquanto nós vamos orar, vocês que estão aqui na frente, vocês que estão aí no lugar de vocês, possam estar fechando seus olhos agora e orando, talvez fazendo uma oração sincera, dizendo: Senhor, eu não entendo essas coisas ainda muito bem. Senhor, às vezes eu não sei nem discernir quando é o Senhor quem fala comigo, mas o Senhor declara em sua palavra de que o Senhor não rejeitará. Assim como um pai não rejeita um filho um pão, assim como um pai não deixa de atender um pedido do seu filho, o Senhor também não deixa de atender ao pedido daqueles que clamam e pedem, insistem pelo teu Espírito. Então, no nome de Jesus, ore e fala: Senhor, que o teu Espírito Santo possa mudar o meu ser, que o teu Espírito Santo encontre na minha vida morada, que o Senhor possa manifestar a tua presença em mim, através de mim, que o Senhor transforme o meu caráter, que o Senhor opere aquilo que precisa ser transformado e operar dentro do meu ser. Comece a orar no seu lugar em voz alta, não fique com vergonha com quem está ao seu lado. Use a sua boca para orar ao Senhor e dizer: Senhor, me faça viver dias do qual eu possa experimentar aquilo que a tua palavra declara que está disponível para os últimos dias, dias do qual o Senhor declara de que seríamos cheios, transbordantes do teu Espírito. Pai, no nome de Jesus, derrama sobre a tua igreja, sobre cada um, o teu fervor. Pai, no nome de Jesus, isso não é uma obra minha. A tua palavra fala que o Senhor anda e o Senhor passeia pela igreja como um sumo sacerdote que mantém acesa a chama do candelabro. Que o Senhor mantenha acesa a chama da tua igreja, que o Senhor mantenha acesa a chama daqueles que estão passando por pressões, aqueles que estão lutando contra pecados carnais, aqueles que estão lutando, meu Pai, contra pressões, meu Pai, do mundo. Que o Senhor mantenha acesa a chama, que o Senhor venha reacender a chama daqueles que estão se apagando, que estão deixando de buscar o Senhor em primeiro lugar, daqueles que se acostumaram com a música, se acostumaram com o culto, se acostumaram com a liturgia, se acostumaram com a tua palavra, se acostumaram até mesmo em orar, e assim fazem sem ter no coração uma busca sincera. Pai, no nome de Jesus, nos perdoa pela hipocrisia dos nossos lábios, pela hipocrisia do nosso coração. Perdoa, meu Pai, quando muitas vezes gastamos mais tempo, meu Pai, com coisas que são supérfluas do que em buscar o Senhor. Quantos, meu Pai, no dia de hoje ficaram mais tempo na frente dos seus espelhos do que na frente da tua palavra? Pai, nos perdoa, perdoa a tua igreja. Perdoa, meu Pai, aqueles que estão vivendo, conhecendo a tua palavra, ouvindo o teu evangelho, mas permanecem duros em seus corações. Aqueles que não têm ainda aberto o coração quando o Senhor os chama e os convida. É tempo do Senhor, meu Pai, quebrar corações de pedra e transformá-los em coração de carne. É tempo do Senhor avivar a tua obra no meio dos séculos e a fazê-la conhecida. E eu quero profetizar, meu Pai, sobre a tua igreja, um tempo do qual o Senhor, meu Pai, não apenas fará a visitação na vida de alguns, mas plenamente será morada, manifestada, meu Pai, através do teu poder e o poder do teu Espírito. Que o Senhor comece a soprar sobre a tua igreja, que o Senhor comece a trazer dons, que o Senhor comece a trazer sonhos, que aqueles que ainda não sentiram a tua manifestação possam ter desejo em buscá-lo, Senhor, e o Senhor possa cumprir essa palavra, de não deixar sem atender os teus filhos que clamam pelo teu Espírito. No nome de Jesus, nós nos arrependemos como igreja. Aqueles, meu Pai, que têm sido a representação da igreja de Éfeso, que vivia distante do Senhor, embora trabalhando para o Senhor possa perdoar. Que como igreja reunida nesse local, o Senhor possa nos encontrar como pessoas que vivem o fervor do primeiro amor, pessoas que se arrependam, que as pessoas que se arrependeram, que se reconheceram e que se voltaram para Ti. Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa continuar a trabalhar naqueles que estão, meu Pai, conhecendo o Senhor agora, para que eles decidam por Ti, para que eles se batizem,
para que eles casem com o Senhor e viva uma vida de intimidade com o Senhor. No nome de Jesus Cristo, meu Pai, completa a obra que o Senhor começou, que caia as algemas que travam os ouvidos, tire os comichões dos ouvidos, coloque, meu Pai, um olhar espiritual, ouvidos espirituais, uma fome espiritual. Faça a tua obra nesse lugar, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Enquanto as crianças estão vindo, se alguém pode chamá-las. Eu quero terminar, eu acho que você não precisa se sentar, nós já estamos terminando. O versículo 7 termina com uma promessa. E a promessa é: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O Senhor, preste atenção em mim, que andava pelo jardim, o Senhor agora está prometendo para aqueles que são vencedores, que Ele dará o direito mais uma vez de desfrutarmos dessa comunhão plena, comendo do paraíso da árvore da vida. Amém? Amém, glória a Deus. Vocês podem virar para a igreja mesmo, pode olhar para os irmãos ali, todo mundo olha para frente, olha para o seu pai, é melhor, vira todo mundo para lá. Logo depois dessa oração, a Polly vai estar trazendo um aviso aqui para vocês. Enquanto eles vêm, irmãos, preste atenção. Missões, foi levantado um clamor aqui. Nós já estamos fechando para fazer o envio. E só não foi feito o envio porque 2 pessoas durante essa semana prometeram completar uma oferta para aquele projeto que foi levantado semana passada. E eu creio que com essas pessoas realizando, o valor que nós colocamos será maior do que o valor colocado como desafio. Então, no próxima ceia, nós vamos apresentar aqui o comprovante da oferta de missões para os irmãos da África comprarem aquilo que foi colocado aqui na semana passada. Bíblias de estudo e 2 motos para o trabalho. Amém? Estenda suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós queremos nesse momento, meu Pai, declarar sobre os nossos filhos a Tua proteção. Amanhã, meu Pai, muitos deles estarão retornando às aulas. No nome de Jesus, que os teus anjos possam estar ao redor deles, meu Pai, protegendo-os, guardando, que o Teu Espírito possa guardar a mente deles, para que eles sejam, meu Pai, luzeiros, que eles sejam sal onde eles forem, que nenhuma ideologia, que nenhum tipo de pensamento, de coisas contrárias à Tua palavra venham marcar a eles, mas que eles possam marcar com a Tua presença aonde eles forem, que o Senhor os proteja na ida, na volta, que o Senhor os guarde, meu Pai, do todo mal, de todo tipo de obras das trevas, do homem mau, de todo tipo de chacina, que seja um ano, meu Pai, espetacular, de aprendizado, de crescimento na vida de cada um deles. No nome de Jesus nós abençoamos cada criança, assim como nós abençoamos a Tua igreja, meu Pai. Que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e a graça do Senhor sejam com todos no nome de Jesus, que todos digam amém, mas não vão embora. Nós temos um aviso importante, um vídeo para mostrar para vocês. Por favor, as crianças sentem com seus pais e preste atenção nesse aviso, e logo depois o culto estará encerrado. Amém, irmãos? Antes de colocar o vídeo, quero só deixar aqui uma informação rapidinho. Nós temos os grupos pequenos que acontecem durante a semana. Então, se você quiser participar de um grupo, se você ainda não faz parte, procure algum dos nossos irmãos que estão ali atrás com a camiseta preta, para que você possa ter os endereços, os horários e os locais que nós nos reunimos para que você participe. Amém? Esse aviso que nós vamos passar o vídeo agora é da nossa primeira conferência de adoração, que vai acontecer aqui na igreja, ok? Aqui na escola, no sábado de manhã às 10, no sábado à noite às 7 e no domingo à noite às 6. E nós vamos ter aqui esse casal de pastores que estão vindo do Kansas para estar conosco aqui, que vão ministrar o louvor e a palavra. Nós queremos muito que você venha e traga alguém. Vai ser totalmente gratuito, aberto para todas as idades. E nós contamos com cada um de vocês para que o Espírito Santo possa dar uma experiência
Amém? Para cada um. Pode soltar. Fala galera, aqui quem fala é Daniel, com a minha esposa Tamires Garcia, e a gente está passando para convidar vocês para a conferência de adoração que vai acontecer na Igreja Bom Pastor, dia 2 e 3 de setembro. Nós queremos que o Senhor reserve esse tempo para nós e vai ser muito precioso estar com os irmãos, compartilhando da palavra de Deus, mergulhando nas Escrituras, adorando ao Senhor Jesus. Então nós esperamos você por lá. Temos certeza que o Senhor marcou esse encontro. Deus abençoe. Deus abençoe. Porque na verdade eu descobri que tudo Amém. que eu preciso. Quantos já ouviram essa música? Aquieta Minha Alma, que nós tocamos. É a compositora dessa música e seu esposo que vão estar conosco aqui. Fala galera, aqui quem fala Então não é Daniel. deixem de vir, ok? Traga um convidado, traga uma pessoa. A igreja não cobra nada pelos eventos que nós fazemos aqui. Você só precisa vir, amém? Com muita fome e sede, que o Senhor tem algo poderoso para nós. Amém? Estamos terminados? Amém. Glória a Deus, está terminado. Que Jesus abençoe a sua semana, que seja poderosa e que você não deixe de fazer parte de um grupo pequeno. Amém?